Deus, aleluia. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio está, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, será sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Celebre o Senhor com a salva de palmas, amém? O Senhor sempre será o nosso Deus. Às vezes Ele vem dizer um sim, às vezes Ele vem dizer um não, mas isso tudo, querido, é para nos ensinar. Isso tudo, querido, é para nos mostrar que Ele sempre será o nosso Deus. É nas dificuldades, é nas lutas, é nas alegrias. O Senhor sempre será o nosso Deus e estará sempre do nosso lado, amém? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para esse grande Rei, esse maravilhoso Deus que é poderoso e que sempre nos ensina. Aleluia.
Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Queridos, vamos aumentar mais aí, por favor. Abre mais o som. Testando. Pode aumentar, viu? É abrir mais um pouco. Pai do Senhor, amém? Eu quero dar aqui uns avisos aos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero indicar aqui um livro para vocês comprarem, adquirirem. 9. Irmãos, é um dos textos, meu Deus, lindo demais. Aliás, afinal de contas, a palavra do Senhor, toda ela é linda. Eu quero até convidá-los aqui, tá, nas terças-feiras também, no culto de oração. Tem sido algo assim tremendo, irmãos, lindo demais. Para você ter uma ideia, no culto de oração aqui, eu acabei me prostrando aqui mesmo, chorando, e todo mundo chorando, as crianças de joelhos aqui na frente. Tem sido um momento assim ímpar, que não tem como você falar, decifrar. Eu queria que você pudesse participar dessa bênção também, nas terças-feiras, nos cultos muito avivados de oração. E as respostas de oração, irmãos, né? Eu falei assim, vamos orar e clamar ao Senhor para que as respostas venham rápidas. Eu nunca fiz isso na minha vida. Pedir a Deus resposta rápida de oração. E não é que está acontecendo mesmo? Toda terça tem testemunho, e a minha foi respondida ontem também. Orei terça e respondeu ontem, né? De manhã cedo, logo, 7h30. Glória a Deus. Ela disse, puxa, como está rápido. Só falta batizar, oração rápida. Né? Que lindo, que maravilhoso que está acontecendo aqui nas terças. Não tem como explicar. Eu nunca vi tanto mover do Espírito Santo como tem acontecido aqui na igreja. Eu estava até compartilhando com alguns irmãos. Puxa vida, que bênção que Deus está fazendo aqui na igreja. Não tem como falar. É porque o Ismael estava muito cansado e dormiu, mas todo mundo viu a glória de Deus nesse lugar. E a Lidia é tão abençoadora que ela ficava, tem ela denunciando ali a foto, que ela está denunciada, que ela está dizendo, rindo e apontando para o marido, né? Mas amém, né, Lidia? Mas tem sido algo tremendo mesmo. Deus está revelando coisas, Deus está falando. Até em canções salmodiano Deus tem falado. Então venham nas terça-feira, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E em Lucas 19 fala de Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu, este homem aqui, que eu quero só ler um versículo, depois vocês sentam que eu vou compartilhar igual domingo passado. Diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Glória a Deus, aleluia. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é vida. Tua palavra que vai falar conosco nesta noite, da maneira que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem sentados, queridos. Vamos cantar? Como Zaqueu, quero subir
bem mais alto do que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Cantem. Como Zaqueu, toda a igreja. Aleluia. Bem mais alto do que eu puder, só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, entra na... Oh, aleluia. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, para o judeu, eles eram oprimidos pelo Império Romano. Os judeus eram pessoas oprimidas pelo Império Romano. E tinha coisas que eram inaceitáveis para um judeu. Por exemplo, trabalhar exatamente para o inimigo, ou seja, ser funcionário do inimigo. O cobrador de impostos, como Levi e Mateus era assalariado para cobrar impostos. Ele ficava na entrada da cidade cobrando os impostos. Isso já era chato, já era ruim. O Zaqueu era um agravante maior. Alguém pode ajeitar aqui a câmera? Colocar para filmar? O Zaqueu era um agravante maior. Por quê? Porque o Zaqueu ele não era apenas um assalariado do Império Romano. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos, um empreiteiro, alguém que era além de apenas um assalariado, um funcionário público. Então, o Zaqueu era um cara muito mal visto pelo povo judeu.
era um cara que estava deslocado do seu próprio povo. E ele era desonesto, né? Ele cobrava além da conta, ele passava, né? Ele extrapolava, ele atravessava o que nem deveria atravessar, de tanto roubo, né? Era roubo mesmo, arrancava daquele que já tinha pouco, e ele arrancava. Então ele era uma pessoa deslocada pelo seu povo, mas como tudo na vida cansa, também esse estilo de vida dele cansou ele. Chegou um momento, irmãos, que a ficha caiu de Zaqueu. Que ele notou que ele estava fazendo coisas que não devia. Que bateu a consciência nele, ele notou que estava sendo desonesto. Aí começou a acontecer coisas no coração de Zaqueu que qualquer alma humana, qualquer ser humano acaba sofrendo isso, que veio a angústia. Sentimento de culpa, sabe? Angústia, aflição. Aquela coisa que você está fazendo e no fundo você vê que está sendo desonesto. Não tem aquilo que você está fazendo errado e não consegue olhar para a cara da filha, para a cara do filho, para a cara da esposa, para a cara do esposo, para a cara do namorado, para a cara da namorada, para a cara do amigo, para a cara da amiga, para a cara do pastor, para a cara do seu líder. Você está vivendo uma vida que está te descaracterizando totalmente você. E você já começa a ter conflitos existenciais, sabe, angústias. Eu creio que quando se eu fosse abrir aqui um espaço para testemunhos, muitos diriam: pastor, eu passei por isso, em alguma fase na minha vida, antes de ter Jesus, eu passei por momentos de inadequação, momentos também, momentos de culpa, momentos de angústia, momentos de sentir que estava errado, que não era aquilo para fazer e fazendo, e aquilo me tirava o sono, pastor, me tirava a paz, me tirava, estava me acabando, corroendo por dentro. Como também pessoas que mesmo com Jesus, né, mesmo tendo Cristo, se afastou e começou a fazer coisas erradas, que aquilo dali travou também o coração, porque notou que estava errado. E não estava gostando daquilo e voltou. Como também tem pessoas que hoje estão na igreja, estão com Cristo e estão fazendo coisas erradas. E quando o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do erro, do pecado, da justiça, vem, aí, pum, cai a ficha. Por que eu estou assim? Eu não preciso continuar assim. Não há necessidade de eu ser assim. Zaqueu é esse homem. Por que é que o senhor está dizendo tudo isso se eu não estou lendo isso, pastor? O senhor está criando. É no contexto da história de Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus ia para Jerusalém. Ele tinha um percurso. E ele tinha um lugar para ir, Jesus. Jesus já tinha uma direção certa para onde ia. Só que nesse percurso, nessa caminhada de Jesus, a Bíblia diz que ele entrou em Jericó. Porque Jesus estava atravessando a cidade. Ele não ia ficar nessa cidade. Ele ia atravessar, está no versículo 1. Só que no versículo 2, relata que um homem chamado Zaqueu, maioral, chefe dos publicanos e rico às custas do roubo, do engano, da trapaça, da desonestidade. No versículo 3, denuncia tudo que a gente falou agora. Procurava ver quem era Jesus. Havia uma ansiedade no coração daquele homem. Ele não queria continuar do jeito que ele estava. Algo dentro dele o chamava para correção, para restauração, para mudança. E ele com certeza ouviu falar desse Jesus que transformava vidas, que pessoas eram transformadas, que pessoas eram aceitas por ele, mesmo sendo pecadoras. Por quê? Porque o seu próprio povo não aceitava mais. Zaqueu não era bem visto em canto nenhum. Zaqueu não tinha mais lugar para repousar com o seu povo, com os judeus. Por quê? Porque ele
era o chefe dos publicanos, algo gravíssimo para os judeus. Ninguém queria a companhia de Zaqueu. E ele tinha uma estatura baixa, mas queria ver esse homem que transformava as pessoas, queria conhecer esse homem, e ele subiu numa árvore. A Bíblia diz que procurava ver quem era Jesus, mas não podia, era uma grande multidão que tinha. Por ser ele de pequena estatura, era baixinho. Então, correndo adiante, que coisa linda, ele correu, ele queria tanto se reencontrar com a história dele como judeu, como seguidor de Deus, como judeu, que ele estava perdido. Lá no final, você sabe, a gente já leu a Bíblia, né? Lógico, a gente vê que Jesus disse que ganhamos um cara que estava perdido. Então, ele estava perdido, ele era um judeu, adorador de Jeová, adorador do soberano Deus, mas ele não estava mais nessa condição. Então, ele corre, ele não perde tempo, ele corre, ele quer se reencontrar. Quando a gente encontra Deus, a gente reencontra a si mesmo. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ele correu adiante, subiu, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Ele se antecipou. Diga amém. Ele se antecipou para ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus ia passar direto, não ia, irmãos? Não ia ou não ia? O lugar que ele ia era para onde? Diga Jerusalém. Não era lá. Mas Jesus é o Deus que observa onde habita a real necessidade humana. É lá onde Deus enxerga. Amém. Esse Deus soberano, esse Deus onisciente, esse Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que sonda e conhece o nosso coração, o Deus que sabe onde aperta a nossa angústia, o Deus que é o único que nos compreende mais do que nós mesmos. Nem nós nos conhecemos, nem nós podemos avaliar o que podemos reagir ou fazer, mas Deus sabe tudo de nós. Deus sabe tudo que se passa. Deus sabe a aflição do ser humano. Deus sabe a angústia que você trava. Deus sabe aquele grito de dor que você deu que ninguém soube. Seus filhos não souberam, seus amigos não souberam, sua família não soube, ninguém soube, ninguém ouviu, mas Deus ouviu naquele dia. Glória a Deus, aleluia. Deus sentiu a dor que só você está passando. Porque uma coisa é a gente dizer para outro, irmão, está doendo, o outro, é mesmo, irmão, puxa vida, sinto muito. Não sente, porque não tem como sentir a dor do outro mesmo. Mas Deus sente sim a nossa dor, a intensidade da nossa dor. Quando Jesus passa, Ele não é um Deus apático, Ele é um Deus empático, um Deus que se envolve com a pessoa. Sabe, que sente a necessidade da pessoa, que se preocupa com a pessoa. Ele passa, mas não é como o mundo hoje. As pessoas passam por nós, não enxergam a alma da gente. Enxerga o físico, mas não enxerga a alma. Mas ele, quando Jesus passou ali, ele sabia, ele sentiu que tinha alguém querendo vê-lo diferente da maioria. Que tinha alguém necessitado, que estava com uma dor enorme, com um câncer na alma, sem cura praticamente, que precisava de cura. A Bíblia diz que enquanto Zaqueu correu para ver Jesus, se apressou para ver Jesus, subiu a árvore para ver Jesus, a Bíblia diz que enquanto Zaqueu correu, Jesus parou para vê-lo. Jesus parou o cortejo. Jesus encerrou o cortejo ali que ele estava. Parou. Chegou àquele lugar. Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Glória a Deus, aleluia. O que isso quer dizer, pastor? Tão simples, né? Aí onde é que está? Se você não mergulhou no contexto, quem é que se convida, se autoconvida para ir para a casa do Zaqueu? Quem? Alguém queria ir para a casa do Zaqueu? Alguém queria se misturar com Zaqueu? Alguém se importava com Zaqueu, irmãos? Alguém queria convívio com Zaqueu? Ninguém. Ele estava excluído, deslocado, como eu acabei de dizer para vocês. Jesus chega para os deslocados da vida e diz: eu quero entrar na tua vida, entrar na tua casa. Glória a Deus, aleluia.
Se ninguém te deseja, eu te desejo. Se ninguém te quer, eu te quero. Se ninguém te valoriza, eu valorizo. Se alguém te abandonou, eu nunca te rejeitarei. Se alguém te deixou, eu nunca te deixarei. Mesmo que uma mãe, que é quase impossível deixar, fizer isso, eu jamais te deixarei. Porque você faz parte do contexto da minha vida. Para Deus, nós somos preciosos aos olhos dele. Enquanto os dão costas, Jesus morre de braços abertos para aceitar todos e perdoando todos. E uma das frases mais lindas de Jesus, das palavras mais lindas dele, é aquele que ele está andando, vendo aquela multidão oprimida, muita opressão disso, opressão daquilo. E hoje a gente vê isso no rosto de muita gente. Há uma opressão enorme, há uma cobrança enorme para as pessoas. Você tem que passar no Enem, você tem que ser o melhor advogado, você precisa ser o melhor profissional, você precisa ser bem financeiramente, você precisa prosperar, você precisa ser feliz nisso, você precisa se realizar nisso. Casou, você precisa ter filhos, você precisa manter sua família, homem, você precisa isso. É muita cobrança, isso gera opressão, isso gera uma inquietação enorme dentro de nós. E nós não sabemos do futuro, ele está muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. São coisas muito incertas que existem. Aí Jesus olha para essa multidão toda e diz: ó, vinde a mim. Olha o que é compaixão. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar vocês. Traga esse jugo que está pesado, deixa comigo, toma o meu, porque o meu é manso, suave, é leve demais. Dá para vocês carregar o meu, que o meu já está resolvido. Traga o seu, que não está resolvido, que está pesando, que está te angustiando. Traga o seu, troca. Jesus se oferece para uma troca. Venha pesado e saia leve, e pode deixar o peso comigo, que eu sei carregar, que eu consigo carregar por você. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que ele desceu a toda pressa, não perdeu tempo, e o recebeu com alegria. Muitas pessoas estavam com Jesus, mas por interesses assim, sabe, variados. Mas poucos o tinham com alegria. Você sabia que Jesus não tinha quase amigos? Ele tinha multidão acompanhando com interesse. Ele uma vez disse: vocês vêm a mim porque querem ser curados, porque querem se alimentar, porque querem ter isso, ter aquilo. Mas eu estou precisando de amigos. Eu estou precisando de gente que esteja comigo no pior momento da minha vida. No Getsemane, quando ele mais precisou, ele, dos 11, né, porque um já tinha ido trair, né? Dos 11 que ficaram, já estava dizimando, né, o grupo. Dos 11 que ficaram, ele chamou 3. E dos 3 que ele selecionou, ficaram foi dormindo enquanto ele estava se angustiando lá em cima. Jesus praticamente, ele chamava as pessoas de amigo, mas nós não somos besta. A gente sabe que eles não eram a altura da amizade de Jesus. É ou não é verdade? Né? Embora Jesus gracioso chamava de amigos eles. Mas eles estavam longe de ser os amigos que Jesus merece ter. Diga glória a Deus, aleluia. Então, muitas vezes você e eu, a gente diz essa frase: eu não quero amigos só nos momentos de glória. Eu não quero amigos só no momento que eu estou por cima. Eu quero amigos, principalmente esses amigos, na hora que eu estou por baixo. Na hora que eu pisei na bola. Na hora que eu fiz algo errado. Na hora que ninguém me quer. Na hora que ninguém quer estar comigo. Na hora que todo mundo me rejeita. Na hora que todo mundo vira a cara. Na hora que eu fiz tudo de errado, Zaqueu. Pisei na bola com meus irmãos da Judéia. Pisei na bola com meus irmãos israelitas. Fiz tudo de errado. Eu estou precisando de um amigo agora que eu quero mudar. Mas ninguém quer me ajudar. Aí Jesus: Zaqueu, desce que eu vou para a tua casa. Eu vim para te ajudar. Eu vim para dizer que pode contar comigo. Você é meu amigo. Eu te vejo como amigo. Eu te vejo como gente que pode ser restaurado. Eu vejo você como pessoa que pode ser resgatada. Eu não vejo você uma pessoa derrotada que não tem jeito. Para mim, você tem jeito, Zaqueu.
e eu me autoconvido para estar com você. Eu faço questão de dar uma parada nesse percurso. Eu faço questão de furar minha agenda, rasgar minha agenda aqui para entrar na tua casa, para sentar com você. E se tiver uma galinha caipira, melhor ainda. Se tiver um peixinho frito lá, melhor ainda. Se tiver uma comidinha, Jesus não dispensava comida de jeito nenhum. Glória a Deus, aleluia. Aí ele veio com alegria, desceu com alegria, feliz, feliz. Versículo 7. Todos os que viram isso no lugar, olha só como é Jesus e como são os seres humanos. Esse fato que aconteceu aqui, aconteceu várias vezes com Jesus. Vou já me lembrar vocês alguns. Glória a Deus, aleluia. Enquanto Jesus estava feliz em ver Zaqueu, se ofereceu para Zaqueu, e Zaqueu feliz com ele, e os discípulos deles, como é que ficavam? E o povo? Ficaram felizes? Olha o versículo, por favor, olhe para a Bíblia, não olhe para mim agora. Por favor, olhem para a Bíblia. Versículo 7. Deixa eu ler aqui e me corrijam se eu errar. Todos os que viram se alegraram. Todos que viram isto murmuravam. Esse é o retrato da humanidade. Esse é o retrato da sociedade. Esse é o retrato das pessoas. Não investe em ninguém. Errou, dançou. Pisou na bola, quem mandou? Não há restauração, não há mudança, não há oportunidade mais. Você perdeu todas as chances. Não tem jeito. Você já notou quando alguém erra com Deus, diz assim: eu não vou mais para a igreja não, porque eu já pisei na bola, errei demais. Eu não mereço mais Deus. Já ouviram isso? Quem é que coloca isso na cabeça? Que conceito errôneo é esse? Deus nunca desistiu de ninguém, nunca vai desistir. Ele não morreu para estar rejeitando ninguém, não. Ele morreu para aceitar as pessoas e para transformar e para mudar. Sabe por quê? Porque só Ele tem poder de transformar o ser humano. Só Ele tem poder de resgatar a alma humana. E deixa eu dizer uma coisa para você: esse resgate não é só para aqueles que nós dizemos assim como igreja: ah, pecou. Esse resgate é para eu e você que estamos todos os dias na igreja também. Porque a Bíblia diz em Romanos: todos erramos, pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Todo mundo errou aqui, todo mundo erra aqui. E Deus está aqui é para nos resgatar, todos nós. Entre mentes, sim. Todos murmuraram dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem está lembrado da mulher samaritana aqui? Levante a mão. Os discípulos ficaram chateados com Jesus, sabia? Ele diz: mestre, estamos com fome, né? Está tarde. Aí Jesus disse: vamos comprar uma comidinha para nós? Ó, comida de novo, não tem jeito, né, irmão? Vamos comprar lá uma comidinha para nós? Aí de repente ele vê uma mulher lá, samaritana, primeiro, terra inimiga, Samaria, conflito até hoje. O judeu não conversava com o samaritano, não tinha papo, não tinha comunhão nenhuma com ele. Segundo, judeu, o homem não perde tempo. E o que é perder tempo? Não conversa com mulher, porque conversar com mulher na época era perder tempo. Ele não conversava, judeu, não perdia tempo conversando com mulher. Isso é o conceito judaico. Além de ser mulher, além de ser de Samaria, tudo para ser barrado, igual a Zaqueu, Jesus, mais uma vez, se oferece, todo oferecido. Pense no Deus oferecido, para a glória de Deus. Amém. Deus entrão, né, irmão? Para salvar ele é assim, ele é entrão mesmo. Diga glória a Deus. Faça melhor, dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão lembrados daquela frase de Jesus, diz assim, daquelas palavras dele, diz: não foi vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí ele chega para a mulher e inicia um papo com a mulher. Ah, me dá um pouco dessa água. A mulher: como eu sou de Samaria, eu vou dar a ti que é judeu, a você que é judeu.
Não tem lógica, usa lógica. A própria mulher já foi descartando ele. Ele disse, se você soubesse quem está pedindo essa água, você jamais teria sede, mulher. Como assim? Disse, cadê teu marido? Disse, não, eu não tenho marido. Realmente você falou direito. Eram quantos mulheres? Maridos? 5, né? 5. E nenhum deles é seu marido. Tu és um profeta. Estou resumindo tudo aqui. Tu és um profeta. Tu sabes de tudo. Desse papo nasceu uma das frases mais lindas. Jesus deixou para falar essas palavras mais belas que ele falou, exatamente para uma mulher, uma samaritana e que ninguém estava vendo. Ela disse, onde é que nós devemos adorar? Aqui nesse poço ou lá em Jerusalém? Ele disse, nem aqui nem lá. Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adoram espírito e verdade. Glória a Deus, aleluia. Não precisou de luz nem de palco, né? Ele revelou isso da forma linda a uma mulher que nem discípula era dela. Estava nem no apostolado. Deus não faz essas acepções, né? Ele usa qualquer um de você que está aqui nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ele não escolheu só o pastor para usar, ele escolheu você que senta na última cadeira. A você que acha insignificante, a você acha que não tem capacidade, a você acha que não pode, que não é capaz, é a você que ele usa. Glória a Deus, aleluia. É a você que ele fala, que ele dialoga, que ele conversa, que ele se comunica. Deus se comunica com todos aqueles que o amam. Com todos os seres humanos ele se comunica, seja ele quem for. Tem tantas outras frases, tem tantas outras passagens que Jesus chega e se, entre aspas, santamente se intromete para abençoar, para salvar. Quantas e quantas vezes ele não interviu na sua vida para te abençoar? Levante sua mão. Agora, seja bem sincero. Você não estava merecendo. E você recebeu de Deus. Levante a mão. Deixa eu levantar as duas. O meu é todo dia. Comigo é todo dia. Não estava merecendo. Mas ele mesmo assim decidiu lhe dar. Diga glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Isso tudo nos lembra a questão da caminhada de um relacionamento com Jesus, com o nosso Deus. Essa história de Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. A primeira fase é a fase onde se vive como que Deus não existisse. É a fase do sucesso, do prazer. Zaqueu passou por essa fase, Zaqueu. Ele estava rico, estava poderoso. Ele achava que nunca precisava mais de Deus. Ele tinha tudo. Nada faltava para ele. Essa é uma fase enorme do engano. É quando você acha que não precisa mais de Deus. E você já tem tudo. Você já notou que tem gente que diz assim, para que eu vou me converter? Eu sou tão bom, eu tenho tudo. Né? Eu não sou ladrão, não roubo, eu não faço isso, nada. Sou uma pessoa muito boa, não preciso de Jesus. Como se Jesus fosse para isso, né? Somente. Então, é necessário reenxergar Deus como Ele é. Todo tempo a gente precisa reenxergar Deus. Procurar enxergar Deus. Porque a gente esquece de Deus. Principalmente, diz um ditado, diz assim, ó, dê poder e dinheiro ao homem, para você ver como ele muda. Tá? Para você ver como ele muda. Antes a pessoa era tão assídua, era tão temente, era tão amante de Deus. Cresceu. Não tem mais aquele fogo. A ocupação da pessoa agora é com outras coisas. É com sua profissão. É com seu bem-estar. É com a área financeira. É com a posição social. Ele tem outras buscas. Mas antes, a principal busca das buscas que as outras precisam também, lógico. Mas a principal busca era Deus. Que é a que coordena todas as outras, sabe? Que dá sustentabilidade. Uma palavra tão usada hoje, né? Pois Deus é aquele que dá sustentabilidade total no homem. Então aquele início de buscá-lo acima de todas as coisas acabou. Por quê? Eu já tenho tanta coisa. Eu estou noutra, pastor. Minha vida já é outra. Aí não é mais a mesma pessoa. Só que isso cansa.
Vai chegar uma hora que aqui dentro não se nutre com T e sim com C, vai necessitar. A minha alma anseia por Deus. Assim como as costas suspira pelas águas, assim eu suspiro por ti, meu Deus. O salmista diz. É porque está dentro da alma humana, foi Deus quem criou você. Você nunca pode viver em afastamento com teu Deus. Diga amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Só que isso cansa, né? E um dia a ficha cai. Aí você vai necessitar de Deus. Que só tem coisas que só Deus pode saciar você. Amém? Vocês concordam comigo? Quem concorda, diga amém. Tem muita coisa que te sacia por algumas horas, por algum tempo, por algum momento. Mas a eternidade, se você beber dessa água, mulher, nunca mais terás sede. Eu sou a fonte da água da vida. Quem beber dessa fonte não fica mais buscando água em canto nenhum. Já está saciado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse Jesus. Glória a Deus, aleluia. Segunda fase é aquela busca do ser. A pessoa precisa de algo diferente. E acontece que ele sabe que Jesus vai passar e ele disse: eu estou precisando de algo diferente na minha vida. Eu preciso de algo que tenha mais valor, que eu me encontre comigo mesmo. Eu preciso de alguém, de algo. E estou sabendo que Jesus vinha aí. Eu preciso dessa direção agora. Eu preciso me reencontrar. Eu preciso ir atrás de Deus. Porque todos dizem que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus, aleluia. Zaqueu caiu em si e disse: eu preciso de algo diferente. E esse diferente é Deus, que eu deixei lá atrás. Lembram de José e Maria quando Jesus tinha 12 anos? O que aconteceu, que a Bíblia relata? Eles foram para a festa em Jerusalém. Quem está lembrado aqui, levante a mão. Glória a Deus, aleluia. Aconteceu algo estranho. A mamãe e o papai esqueceram do menino, do pré-adolescente. Vieram, esqueceram de Jesus. Lá na frente sentiram a falta. Olha, quando a gente caminha e vai distanciando daquele que é a fonte de tudo, daquele que é a razão de tudo, por enquanto você nem sente. Mas lá na frente você vai ficar perplexo, vai ficar angustiado. Você vai sentir na pele, no coração, na alma. Lá na frente, José e Maria: cadê o menino? Está contigo não? Não está contigo não. Cadê Jesus? Você viu Jesus? Onde está Jesus? Já estavam longe. Tem muita gente que está caminhando nessa vida, caminhando, e por enquanto está nem sentindo. Mas lá na frente, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente vai sentir a falta daquele que é a razão de todas as coisas da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Que é aquele que é tudo para a nossa vida. O que foi que José e Maria fizeram? Ficaram naquela e continuaram a viagem? Foi assim? O que é que a gente precisa aprender? Se a gente se distanciou de Jesus, se a gente se afastou de Jesus, não é para a gente mais continuar caminhando distante de Jesus. É hora de parar, buscar e voltar atrás e encontrar o Mestre. Aonde Ele ficou na nossa vida lá atrás? Ai, foi ali? Pô, vou lá. Eu vou buscar onde Ele ficou, começou na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ele sente falta do nosso primeiro amor. Em Apocalipse diz isso, né? Ele pede: volte para o primeiro amor. Ele pede para a gente voltar para o primeiro amor. Ele sente falta, Jesus. Deus sente falta da comunhão que a gente tinha com Ele, do relacionamento que antes, da empolgação que a gente tinha por Ele antes. E a gente de tanto andar, se distanciou dele, esqueceu. Outros valores vieram. E outros valores não preenchem a alma humana. A única coisa que preenche a alma humana é Deus, que é a fonte de água viva. É um manancial de bênção da glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. José e Maria voltaram, encontraram Jesus e a felicidade foi restaurada. Diga amém e dê uma salva de palmas a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Terceira fase é a fase da observação. Aquela, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Ou seja, quer sentir o que os outros sentiam.
Essa multidão toda acompanha ele. Aquela mulher adulta estava perdida. Olha agora, aquela mulher está andando feliz. Eu quero sentir o que aquela mulher está sentindo. Aquele meu amigo, o Joaquim. O Joaquim eu conheci. Um homem muito aflito, um homem muito... não tinha mais sentido na vida. E de repente esse homem anda dizendo para todo mundo que encontrou o sentido da vida. Puxa vida, eu quero sentir, eu tenho dinheiro, eu tenho fortuna, mas eu estou querendo sentir felicidade, eu estou querendo sentir paz, eu estou querendo me encontrar. Está todo mundo se encontrando, até o pobre se encontra, até o pobre se acha rico. E o rico se torna pobre. É uma confusão linda que eu estou vendo nesse cortejo. Eu estou precisando, eu estou observando isso, eu preciso sentir isso que os outros estão sentindo. Às vezes, irmãos, às vezes é pessoas que já são crentes e que nunca mais sentiu o que sentia antes. Falta o brilho, sabe? Falta o brilho. Tem uma coisa comigo que quanto mais passam os dias e os anos, quanto mais eu levo peia, mais brilho nos meus olhos eu tenho para com meu Deus. Parece que quanto mais bate, mais me acendo para Deus. Glória a Deus. Mais estou apaixonado. Sabe por quê? Porque não tem ninguém na história com um estilo de vida, com um projeto de vida, com um jeito de ser melhor do que Jesus de Nazaré. Não tem. Não tem ninguém que a gente possa copiar melhor do que Ele. Ele é tudo. Ele é tudo. E essa paixão aumenta cada dia que passa. Essa empolgação por Ele não para nunca. Esse é meu estímulo, Jesus. O estímulo do ser humano tem que ser Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Ele quer sentir o que os outros estão sentindo. Se você está precisando de atenção em Jesus, saiba que Ele está prestando atenção em você. Glória a Deus, aleluia. Amém? Se você está prestando atenção a Jesus, você acha que Jesus não está vendo? Saiba que antes de você, Deus já está de olho em você. Glória a Deus, aleluia. Tem um texto que eu não sei se é em Jeremias, eu esqueci esse texto onde é. Glória a Deus, aleluia. Que esse texto, mais ou menos, diz assim, vou contextualizar. Eu estou devendo a vocês esse versículo. Glória a Deus, aleluia. Ele relata que Deus é um Deus que fica paquerando com a gente. Quem já paquerou aqui? Por exemplo, a Edna, quando eu tinha um local do meu trabalho, a Edna ia passando, nunca passava. Depois que me conheceu, eu ficava passando a calçada lá com o menininho, direto. E quando eu estava lá dentro e via que ela estava passando, eu soltava tudo em disparada. Eu era magrinho, então não tinha aquela bola passando, né, no meio da estrada. Eu era magrinho, corria, ficava lá. Uma vez eu joguei a caneta para pegar perto dela. Foi ou não foi? É o novo, né? Joguei uma caneta, ó, Davi, pode um negócio desse, hein? Joguei uma caneta, mano. Joguei a caneta para ficar perto dela e olhar, oi, né? Coisa de gente apaixonada, doido mesmo, né? Que o juiz fica lá, desse tamanhozinho, fica, né? A Bíblia diz que Deus é assim, um apaixonadão por nós. Ele, quando você está apaixonado, você não fica sempre na paquera, de longe, chega, roda para ficar perto, para passar de frente à pessoa, né? E haja gasolina, só rodando. Glória a Deus, aleluia. Ou então haja os cambitos, né? Só rodando, a pé mesmo. E haja pneu de bicicleta, né? Só rodando. A Bíblia diz que Deus é aquele paquerador, só esperando a gente passar e admirar. E ficar olhando assim, que coisa linda. Oh, que coisa maravilhosa. Aí quando começa o relacionamento, aí a gente faz umas raivas, né? Aí ele diz um versículo, por um minuto, eu fiquei irado contigo, mas com grande misericórdia eu voltei para ti. Ou seja, não tem como eu passar um minuto sem você, não tem jeito. Deus olha para ele mesmo assim, eu não tenho jeito, porque eu te amo. É uma fragilidade forte a de Deus, o amor, né? Porque o amor nos fragiliza, mas ao mesmo tempo é a coisa mais forte que nós temos, porque é o que vence todas as coisas, é o amor. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então ele diz assim, ó, por um minuto eu fiquei com raiva de você, mas não tem como ficar mais. Não tem, eu volto logo para trás de você. Isso é graça, isso é favor merecido, isso é amor de Deus. Amém? Quem gosta do outro não quer ficar intrigado do outro.
sem falar. Quem gosta do outro quer a companhia do outro, quer a atenção do outro, quer o amor do outro, quer estar perto do outro, sente a falta do outro. Deus sente falta de nós. Por quê? Porque Ele te ama, meu irmão. Porque Ele nos ama, Ele nos quer bem, Ele valoriza a tua presença. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Oh, glória a Deus, aleluia. A última fase para encerrar é a fase do encontro. Ah, que coisa linda. Glória a Deus, aleluia. Zaqueu está à mesa com Jesus. Eles já se conhecem agora. Você não vê, mas eu sei que alguns aqui têm uma sensibilidade maior. Mas muitos aqui já sentiram Jesus sentado na sua mesa. Já ou não já? Na sua cozinha, no seu quarto, seja onde for. Quem já sentiu a presença de Jesus bem forte assim? Glória a Deus. Hoje eu estava conversando com o Marcos. E a gente conversando, falando da Bíblia, começamos a chorar os dois. Só um texto. Por quê? Porque a gente sentiu a visitação do Espírito Santo de Deus ali, numa conversa. E quando o Espírito Santo visita, meu irmão, não tem macho que seja macho nessa hora que não venha chorar. 2 machão chorando lá, as lágrimas descendo e já morrendo. Que foi isso? O amor é muito forte, é maior do que todas as coisas. É por isso que mãe é mãe. E ninguém mexe com mãe. Porque mãe tem esse jeito amoroso de ser que homem nenhum consegue ter. Diga glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Este contato fez com que ele se entregasse integralmente a Jesus. Abriu mão do que o amarrava. Jesus quer isso. Que nós não venhamos apenas ter convivência com Ele, mas abrir mão de tudo e estar com Ele na mesa. Glória a Deus, amém. Amém, irmãos? Foi que Zaqueu disse? Se alegrou e disse: eu vou dar 4 vezes mais do que eu tirei. Eu vou devolver o que eu roubei. Eu estou restaurado, meu Senhor. A tua presença fez diferença na minha vida. Fique em pé na presença do Senhor. Vamos cantar de novo. Como Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir, aleluia, bem mais alto do que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Enquanto os olhos estão fechados, oh glória a Deus, aleluia. Não deixe que nada atrapalhe sua jornada com Deus, sua comunhão com Deus. Peça para o Senhor entrar na casa existencial, na sua casa existencial. Senhor, entra na minha casa, porque eu não quero ficar distante de Ti, não, Senhor.
Sem ti nada sei fazer. Eu preciso muito de ti, meu Pai. Tu és a razão da minha vida. Tu és o ar que eu respiro. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Quando eu estou longe disso, eu me enfraqueço. Eu fico muito fragilizado, Senhor, vulnerável a qualquer coisa. Me fortifica nesta noite, Senhor. Derrama no teu bálsamo, Senhor, sobre mim. Fortalece a minha fé, a minha caminhada, Senhor. Restaura a minha sorte como as correntes de Negueb. Restaura a minha vida, Senhor. Tira toda a pedra. É como diz aquela canção: Mestre, eu preciso de um milagre. Restaura a minha vida. Restaura tudo, Senhor. Vem fazer uma restauração completa na minha vida. E tira toda a pedra. Dá ordem, Senhor. A tua palavra é poderosa para restauração. A tua palavra é poderosa para todas as coisas. Me ajuda, meu Pai. A pedra eu posso retirar. Agora dá ordem para que Lázaro se levante. Só o Senhor tem poder para fazer isso. Eu quero essa parceria contigo, meu Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Glória a Deus, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Glória a Deus, aleluia. Restaura a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando minha alegria. Queria chamar a Ju. Estrelado. Glória a Deus, aleluia. Ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Glória a Deus. Eu preciso tanto. Levante de suas mãos e declare aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Diga. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Só as mulheres. Preciso de um milagre. Cantem as mulheres. Glória a Deus, aleluia. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Aleluia. Remove a minha pedra. Sinta o Senhor removendo todos os obstáculos da sua vida. E você está desimpedido nesta noite, livre para o adorar, livre para o glorificar, livre para andar com Ele. Aleluia. Me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Há uma canção que queria chamar também o Arthur e o Ângelo. Uma canção que foi cantada terça-feira aqui.
Existe um lugar, Senhor, que é o centro da tua vontade. Irmãos, que canção perfeita. Eu queria nessa canção que você pudesse vir aqui na frente, como entrega, do jeito que Zaqueu se deslocou e Jesus chamou ele, pegou ele de surpresa. Vem aqui na frente e seja pegue de surpresa pelo Senhor nesta noite. Venha se sentir convidado por Jesus para visitar você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que Zaqueu correu. Nunca imaginava, Zaqueu, nunca imaginava que Jesus estava vendo tudo, todo o passo dele em direção a ele mesmo. Eita Deus maravilhoso. Eita Deus maravilhoso, aleluia. Ele estava sabendo de tudo. Porque a história de Zaqueu já vinha bem antes, ó, na mente e no coração de Cristo. Porque ele é Deus, ele sabe de tudo. E antes de Zaqueu se prostrar e chegar e achar que ninguém estava vendo, porque ninguém o percebia, achar que ninguém o queria, porque ninguém o queria, Jesus parou o cortejo, parou a caminhada, inclinou sua cabeça. Desce, Zaqueu, depressa, que eu vou estar na tua casa hoje mesmo. Glória a Deus. Existe um lugar. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Que lugar maravilhoso. Existe um lugar, eu sei, feito só pra aleluia, mim. Aleluia. E aonde é? E é neste lugar, glória a Deus, que eu quero estar, Senhor. E é nesse lugar que eu posso descansar. Nesse lugar, no centro da tua vontade. glória a Deus. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Aleluia. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci. Não há lugar melhor e maior. Mas não há lugar de honra maior pelo teu altar, Senhor. É onde você está nessa noite. Como minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Aleluia, aleluia. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. Onde é este lugar? E é neste lugar que nós queremos estar, Aleluia. que eu quero estar, Senhor. Aleluia. E é neste lugar que nós podemos descansar, que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Enquanto os olhos estão fechados, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Terça-feira eu falei sobre esse lugar. Oh, glória a Deus, aleluia. Hoje eu falei de novo sobre este lugar. Que você sabe qual é o lugar. E como Zaqueu deixou, amorteceu. Mas que hoje você diz: eu quero voltar para aquele lugar, Senhor. Para aquele lugar do centro da tua vontade, da adoração, daquela paixão, daquela motivação, daquele brilho nos olhos, meu Pai. E até cantando tuas canções, eu canto com canções de amor e de graça. Oh, glória a Deus, aleluia. É aquele lugar que quando Deus fez Adão, todo finalzinho da tarde, que coisa linda.
Ele chamava Adão para aquele lugar e conversava com ele. Pastor, como era isso, aquele jardim do Éden, essa conversa, meu irmão? É aquela conversa que você tem com Deus nas madrugadas. É aquela conversa que você tem com Deus quando você está em casa sozinho. Quando você vem na igreja, se prostra e conversa com Ele. Quando você está no seu quarto, no seu banheiro, seja onde for. É neste lugar, é neste lugar. É o lugar de encontro com o Senhor, de intimidade com o Senhor, que você sabe qual é, porque é você e Ele, é Ele e você. Certa vez Adão pecou, se escondeu, não estava mais no lugar. Deus foi lá, fielmente foi lá, pontualmente Deus estava lá, mas Adão não estava lá. Algo tinha acontecido que Adão não estava mais lá. E Deus olhou e sentiu falta de Adão. E disse: Adão, onde tu estás, Adão? Cadê você, Adão? Eu vim conversar contigo. Eu marquei um encontro contigo. Eu todo dia estou aqui, Adão. E você? O que foi que houve que você não está? Porque você saiu desse lugar, Adão? Por que, Adão? Eu nunca saí do lugar contigo. Porque você saiu do lugar comigo. Adão, o melhor lugar é o meu lugar. A melhor união é com a minha união. A melhor amizade é a minha amizade. Existe um lugar, Senhor, centro da tua vontade. Aleluia, aleluia. Existe um lugar, eu sei, feito só para você, feito só pra mim. Oh, aleluia. E é neste lugar que eu quero estar, Senhor. E é neste lugar, Aleluia, que eu posso descansar. E é neste lugar, no centro da tua vontade. Muitos vão dizer: aleluia. outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que no teu altar, Senhor. Subi a cruz e sigo a ti, Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesta noite. Enquanto seus olhos estão fechados, as cabeças baixas. Glória a Deus, aleluia. Eu queria saber se nesta noite tem alguém que diz: pastor, eu estou voltando para o lugar da intimidade com Deus, restaurando tudo, restaurando todas as coisas. Eu senti o Senhor me chamando nessa noite, pastor. Eu senti o Senhor me chamando para estar dentro da minha casa existencial, espiritual. Eu não vou perder mais tempo. Chega. Eu quero voltar a sentir o que sentia. Eu não permito mais que nada me afaste. Não é porque eu estava desviado, fazendo coisas erradas, não é isso. Mas algo mudou no meu relacionamento com Deus e eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando Ele vá atrás de mim naquele lugar, eu esteja lá. Eu quero que a minha vontade seja a vontade de Deus. Eu quero que o meu coração seja um coração alicerçado em Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero que meus olhos brilhem. Eu quero que meus olhos se empolguem. Eu quero ficar empolgado. Eu quero ficar avivado, pastor, muito avivado.
Levante a mão a essas pessoas que sentem isso, que desejam isso nesta noite. Dê um sinal, amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Levante sua mão. Deus abençoe. Glória a Deus. Essas pessoas que levantaram suas mãos, aquelas que receberam o chamado no seu coração, Deus dizendo: eu quero, vem depressa que eu quero estar aí contigo. Nós vamos orar por vocês, Pai. Essas mãozinhas levantadas que se levantaram, Pai, são as que sentiram o teu toque nesta noite. E Jesus diz para você, meu irmão, hoje houve salvação na sua vida. Hoje houve restauração. Porque no processo da caminhada você se perdeu um pouco, mas você foi reencontrado nesta noite. Essa sua passagem aqui hoje à noite na igreja não foi em vão, porque você recebeu o meu toque, o meu chamado. E sinta-se restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos encerrar com a canção de alegria. Te agradeço, Deus. Amém? Vamos? Volta para os seus lugares, vamos. As palmas, louva ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agradeça ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por te lembrar de mim e pelo teu favor, eu que me faz vencer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome, Senhor! Glória a Deus, aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor. Levante as mãos E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, que te pertenço,
Oh, glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Deus Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado nos 4 cantos da terra. E a igreja do Senhor diz amém. Queridos, o discipulado comigo